A Polícia Federal prendeu nesta segunda-feira, em Uberlândia, Minas Gerais, o mecânico Antônio Cláudio Alves Ferreira, de 30 anos. Ele foi identificado por câmeras de segurança quebrando o relógio de Dom João VI durante a invasão aos prédios dos Três Poderes na capital federal no dia 8 de janeiro. Reportagem de Berenice Leite. A Polícia Federal prendeu nesta segunda-feira, em Uberlândia, Minas Gerais, o homem que quebrou o relógio de Dom João VI durante a invasão aos prédios dos Três Poderes no dia 8 de janeiro. O mecânico Antônio Cláudio Alves Ferreira, de 30 anos, foi identificado pelas imagens da câmera de segurança no Palácio do Planalto. O automóvel de Antônio havia sido identificado e encontrado em Catalão, no interior de Goiás, onde ele mora. 4 testemunhas, entre elas a irmã do mecânico, confirmaram que foi ele quem quebrou o objeto. Imagens da câmera de segurança mostram o momento em que ele derruba o relógio e a mesa em que o objeto ficava. Logo após a ação, Antônio tenta quebrar a câmera de segurança para não ser identificado. A polícia descobriu que o mecânico já teve passagem pela polícia por tráfico de drogas e ameaça. O relógio de pêndulo, criado pelo relojoeiro do rei da França, Luís XIV, foi entregue para Dom João VI pela corte francesa, ainda no século XVII. O equipamento tinha sido restaurado em 2012, após ser encontrado em um galpão do governo federal. De Brasília, Berenice Leite. Bom, girando os nossos comentaristas, Kobayashi, há uma intensa investigação a partir de inteligência artificial e dessas imagens. E essa imagem é clara, essa pessoa foi identificada e agora tem que ser punida pelo que ela fez e esse relógio dificilmente será recuperado. Com certeza, e responsabilização de todos os lados, né? Responsabilização criminal pelo dano ao patrimônio público, além de, é claro, os outros crimes que podem ser considerados como golpe, tentativa de golpe de Estado, que são os crimes recentes inclusos no Código Penal, e também responsabilização civil. Nesse caso dele está se complicando muito, porque as estimativas de valor deste relógio passam dos milhões. Aliás, tem gente que fala que são, inclusive, valores inestimáveis. E ele, como o responsável por danificar, e este relógio parece que até de forma definitiva, vai responder com o seu patrimônio ao longo da vida, com esse dever de reparação, né? Tirando aqueles bens que podem ser considerados impenhoráveis, eventual casa, se for a única casa que ele tem em seu nome, casa da sua residência, o valor do seu trabalho, eventual instrumento de trabalho, todos os outros patrimônios serão todos penhorados ao fim de um processo para que seja reparado o dano, se é que em algum momento ele vai conseguir reparar integralmente esse dano. Ele vai ter um problema muito grande aí pelo restante da vida em relação ao dever de reparar os valores deste relógio tão valioso. Pois é, Diogo, nesse caso essa prisão foi uma punição exemplar, como se diz, né? Porque esse relógio não tinha exatamente um preço, né? Tratava-se de uma relíquia, de um presente raríssimo. Será que o rapaz saberia quem foi do Dom João VI? Pois é, Adriana, possivelmente não sabia, e mesmo se soubesse, isso demonstra uma característica simbólica, né, desses atos de 8 de janeiro, que é não apenas o desejo, a ambição dessas pessoas de destituir um presidente legitimamente eleito, ou de reverter o processo eleitoral, ou de demonstrar o seu ódio às instituições da República, como o Judiciário, o Legislativo e o Executivo, mas também o ódio à cultura, né? Então, eu vejo essa destruição dessas obras de arte, como, por exemplo, a destruição também de uma pintura de Di Cavalcanti, como uma simbologia de ódio à cultura, de ódio à história brasileira, de ódio ao passado. Não há outra maneira de entender como um cidadão brasileiro pode destruir algo que é atemporal, né? É uma propriedade atemporal do povo brasileiro, que perpassa todos os governos, que não é de um governo de ocasião, mas sim de todos os brasileiros e que deve permanecer para os nossos filhos, para os nossos netos e assim por diante. Como você bem falou, o Balthazar Martinot, que era relojoeiro do rei francês Luís XIV, né, ele fez só 2 relógios desse tipo, né? Um deles está no Palácio de Versalhes, na França, e o outro estava aí em Brasília, estava em Brasília. E o que estava em Brasília era maior
né, do que o que está em Versalhes. Então, é realmente algo inestimável e simboliza, né, esse ódio, não só às instituições da República, mas à própria cultura.